Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um resumo. Em nossa última aula, que foi no dia de ontem, que foi no dia 25, não é, de setembro, quarta-feira no caso, né? Eu acabei realizando uma aula com os irmãos ali, com um assunto diferente, não é? Porque eu me comprometi com os irmãos em fazer essa exposição de Atos, mas depois de 3, 4 aulas, eu geralmente vou parar com a exposição e trazer um assunto de edificação para a congregação local, tá? É importante, né? Porque senão fica muito extensa a exposição e aí tem assuntos que são necessários e a gente acaba esperando demais, né? Então eu resolvi fazer isso aí. Então tem muitos assuntos que vamos desenvolver ainda que são muito importantes. E mais uma vez, né? Infelizmente tivemos problemas com internet, problemas com celular. Eu não estou usando mais o notebook para poder fazer as transmissões. Então isso tem dificultado alguma coisa. Eu vou tentar resolver isso, né? Mas não tá fácil assim não, certo? O que acontece? Por conta disso, então, eu estou fazendo esse resumo da aula, tá bom? Então, vamos ao resumo da aula de ontem. Então, meus irmãos, em nossa última aula de escola bíblica, eu resolvi abordar o assunto como receber pessoas na igreja, tá? Eu apenas li textos bíblicos a respeito do amor, né? Primeiro eu li 1 de Pedro 3, verso 8 a 12, e depois, não João 13, verso 34 e 35, que diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E se tem outros textos também ao longo da nossa aula, que fala sobre esse amor, sobre o tratar com misericórdia, sobre o tratar, né, o nosso próximo como sendo superiores a nós mesmos, as lições de humildade. Eu peguei esses princípios para aplicar justamente a nossa postura enquanto congregação, né, no receber pessoas, visitantes na igreja, certo? Nós, como congregação cristã, é claro, né, como congregação de Cristo, como igreja do Senhor, precisamos realmente desejar também, né? Nós temos que desejar também que a igreja cresça. É claro que nós não desejamos um tipo de crescimento baseado em pragmatismo, né? Ou seja, você criar fórmulas que funcionam para atrair pessoas. Isso para nós é ridículo, né? Não faz sentido. O crescimento de uma igreja fiel, ele é real, mas ele é qualitativo e também não tem uma velocidade tão grande, né? Porque afinal de contas não queremos simplesmente juntar uma multidão de pessoas, né, só para dizer que temos uma igreja gigantesca, né? Isso é ridículo, então não cabe. Nós precisamos realmente aprender a buscar crescimento com qualidade, com fidelidade, com maturidade, certo? Mas, como membros de uma igreja local, né, uma igreja pequena que está começando uma congregação, nós temos que aprender a como receber as pessoas, né? Isso é muito importante. Isso nem sempre é ensinado, mas é um assunto importante que deve ser abordado, né? Por isso que eu resolvi falar sobre isso. Então, no primeiro ponto eu falei sobre como tratar os visitantes quando eles estão chegando, né? Então, chegou visitantes na igreja, como devemos tratar? E eu falei primeiro sobre o nosso carinho, a nossa atenção na recepção dessas pessoas, certo? É, Nós precisamos dar atenção a essas pessoas porque, obviamente, né, as pessoas elas vão a uma igreja que não conheciam, né, por algum motivo, né? Ou porque, sei lá, tem um conhecido na igreja, um amigo que a pessoa gosta, seja porque a pessoa já passa algum tempo, né, em frente e vê aquele nome, Igreja Reformada, né? E no caso nosso aqui, nós somos a única igreja reformada no bairro, né? Então, percebe? Isso gera curiosidade. Estamos rodeados de igrejas pentecostais. Então, o comum, o padrão, são igrejas carismáticas pentecostais, certo? A única igreja diferentona que existe aqui, para pensar em número de denominações, né? É a Igreja Católica Romana, né? Tem uma congregação da Igreja Católica Romana, e tem a nossa, reformada, que também é super diferente das demais, né? Então, a pessoa pode ter curiosidade. Poxa, que igreja é essa? Né? E entende? Ou então a pessoa, sei lá, tá desesperada, é uma pessoa do mundo, nunca foi para igreja nenhuma, mas se encontrou numa situação de dificuldade. Mas como estamos num contexto, digamos assim, ocidental, cristianizado, a pessoa tem algumas referências na mente dela. Ela pode pensar, poxa, né?
eu devo ir para a igreja então, já que eu estou nesse desespero todo. Então, enfim, há vários motivos. E quando essas pessoas chegam à nossa congregação, né, chegou uma pessoa nova, nós precisamos dar atenção àquela pessoa, né? Precisamos chegar até a pessoa, entende? Para conversar, né? Às vezes para poder perguntar, né? Qual o motivo? O que é que te trouxe aqui, né? Como você descobriu essa congregação? Entende? É bom, porque assim nós demonstramos que estamos interessados pela pessoa. Tá? Isso é importante, irmãos, porque todo mundo que vai visitar a nossa congregação, nós temos que entender assim, né? Pode ser um potencial membro, eu não sei. Né? No futuro a pessoa pode, de repente, ouvir o evangelho ali, a pregação, e né, Deus pode operar no coração das pessoas. Afinal de contas, não é? Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, eles não são carimbados na testa. Então não sabemos. Temos que pregar a todas as pessoas, temos que amar a todas as pessoas. Isso é muito importante compreender. Tá? Então vamos aprender a dar atenção para essas pessoas. Né? Terminou o culto, vamos falar com a pessoa. Não precisa daquela coisa de destacar visitantes, né? Como geralmente acontece em algumas igrejas evangélicas, né? O cara chega com a família e ele só quer estar ali. Ele não quer que ninguém o enxergue de uma maneira tão grande, né? Tão extravagante, não. É claro que ele quer que as pessoas cheguem, né? Procure perguntar alguma coisa, mas não aquela coisa todinha, né? De ficar cantando visitante, seja bem-vindo, não precisa disso, né? Isso aí é exagero, isso acaba causando mais constrangimento, certo? Então, falei sobre os irmãos todos estarem dispostos também a informar, né? A se aproximar das pessoas que estão visitando a igreja e informar, né? Informar mesmo, olha, aqui na nossa congregação tem culto de manhã, 9 horas, tem 18 horas também, né, dois cultos aos domingos, temos também escola bíblica na quarta-feira, e tem outras programações extras também que nós realizamos, tá? Então, né, temos que informar. De repente a pessoa não tem noção do que é uma igreja reformada. Então, os membros da igreja, eu estou dizendo, eu fiz a aula para a igreja, para que o pessoal pudesse compreender que esse não é um papel meu apenas como pastor, né? Eu faço isso como mais um membro da igreja. Não existe entende? Uma norma, uma regra, uma ordem para que o pastor faça essas coisas, né? Afinal, estamos falando do corpo de Cristo, com vários membros, com funções distintas, com dons distintos. Não pode se considerar tudo do pastor, na figura do pastor, né? Parece que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Então eu falei, a pessoa de repente não tem noção do que é uma igreja reformada, né? E aí, qual deve ser a postura dos membros? Informar, não é? A pessoa vai e pergunta, mas por que esse nome, né? Porque eu notei aqui que no bairro inteiro, né, na cidade inteira, não tem nenhuma igreja com esse nome. Por que esse nome reformado? É porque é uma igreja nova que vocês estão fazendo uma reforma no salão? Ou a ideia de reformado é o que aqui? E aí os membros devem realmente estarem dispostos a informar, né, a explicar isso. Eu até exortei os irmãos com relação a isso aí, porque as pessoas têm várias referências, né, de igrejas pentecostais, igrejas batistas, carismáticas, né, avivadas, etc, né, ou igreja católica romana, mas não conhece muito bem a igreja reformada, então tem que falar sobre, certo? Se eu fosse perguntar, eu perguntei para os irmãos, né? Se eu fosse perguntar para vocês aqui o que seria uma igreja, o que é uma igreja reformada, vocês poderiam visitar? Vamos supor, eu sou um visitante da igreja, nunca vi essa igreja, nunca vi esse nome, e eu vou perguntar para vocês, qualquer um aqui, o que é uma igreja reformada? Vocês podem me explicar? Né? Justamente para instigar os irmãos, né, e incentivá-los a entender mais a nossa própria identidade. É importante que os membros da congregação, da igreja, eles saibam a identidade da igreja, para que eles possam falar com convicção, respondendo essas perguntas também. Não é porque é estranho. Imagina, você faz parte de uma igreja e uma pessoa, de repente, interessada, pergunta a você e você não sabe dizer nada sobre a igreja. Ah, fulano, olha mulher, de repente eu não sei, algum dia aí a gente pode. Você pode falar com o pastor, tá aqui o telefone do pastor. Poxa, que membro é esse, né? Nós temos que ter consciência da nossa própria tradição cristã para podermos falar com autoridade, falar com, sabe, com leveza também, com segurança, não é? Aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós praticamos. Temos que compreender, que entender a nossa identidade, não é, como igreja, tá? Para falarmos com empolgação. E juntando a tudo isso, temos que realmente aprender a sermos mais convidativos, né? Eu até usei uma expressão lá, né, que foi tipo, nós não podemos fazer o tipo de cara para as pessoas, né, de, sabe, você veio porque quis, ninguém te chamou. Não, né? Nós temos que ser convidativos, tá? Tratando assim. Eu até falei, ó, gente, se
lotar, chegar muita gente, aparecer um visitante, cedam um lugar. Ou fiquem em pé, ou sentem no chão. Mas procurem dar essa atenção para as pessoas, certo? E mais do que isso, procurem tentar envolver as pessoas nas atividades da igreja. Eu até citei para os irmãos, por exemplo, né, uma boa dica para eles, que foi a questão de a pessoa foi e na igreja reformada geralmente nós pregamos, né? Não é muito comum, tá? Isso obviamente pode acontecer, é tranquilo. Mas não é tão comum fazermos, por exemplo, pregações de livros inteiros da Bíblia, né? E quando isso acontece, acontece assim, intercalando, né? Para não ficar meses e meses a fio com um livro apenas, né? Ah, nós fazemos isso, mas intercalando. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu realmente procuro, sei lá, vou trabalhar com um capítulo, né? E aí você tem várias perícopes no capítulo, e aí eu divido, mas depois de uns 3 sermões eu vou lá e prego um outro assunto, e depois volto, para ficar um pouco mais dinâmico. Mas o ponto mais básico para nós é que as nossas pregações em série sistemáticas é pelo culto da manhã, culto matutino, quando nós pregamos justamente usando, não é, como base de orientação o catecismo de Heidelberg, né? Então nós pregamos a doutrina do catecismo expondo o texto bíblico, né? Esse é um ponto importante para fundamentar, né, para fortalecer na mente dos irmãos que o que nós ensinamos em nosso catecismo não é balela, mas é aquilo que realmente a Bíblia ensina. E aí isso mostra a autoridade que o catecismo tem, não é? Que é a autoridade regulada pela palavra de Deus. Veja como o nosso catecismo ele é fiel. Olha o que a Bíblia está dizendo. A ideia da pregação catequética é justamente essa mesmo, né? Então o que acontece? É uma pregação sistemática, uma pregação em série. Eu falei, olha, sabe, sejam mais convidativos. A pessoa veio, de repente, num culto matutino, né? Vocês falam, olha, o pastor está pregando agora sobre os 10 mandamentos. Entende? Você gostou da pregação? Gostei. Então, vem no próximo domingo, né? Porque vai ser muito bom você acompanhar essa série de sermões. Vai ser muito edificante para sua vida, né? Se aprofundar nos 10 mandamentos. E olha que, né, é raro, né, igrejas evangélicas pregarem sobre os 10 mandamentos, né? O povo evangélico é muito mais voltado para o Novo Testamento, né? Porque eles são mais dispensacionalistas e meio que dividem a escritura em um livro de duas religiões e meio que, né, é coisa do passado. O Antigo Testamento, então, não tá ênfase a isso, né? Para nós reformados, a escritura toda é a palavra de Deus, ela toda tem que ser pregada. Esse é o ponto aqui. Não é? Então, ouvir sobre os 10 mandamentos é bem mais comum, por exemplo, nas igrejas reformadas, tá? Bem mais comum, porque nós temos uma agenda anual disso. Então, todos os anos eu prego sobre 10 mandamentos. Todos os anos eu prego sobre a oração do Senhor. Entende? Porque todos os anos nós pregamos usando o Catecismo de Heidelberg pela manhã, tá? Então, é uma boa forma de, né, cativar a pessoa, né, e incentivá-la a vir mais vezes para acompanhar a série de sermões, tá? Então, temos que ser convidativos, ok? Não sermos pessoas frias. De vez em quando sai alguma reclamação, né, de pessoas que foram a igrejas reformadas, né, e disseram que eu fui para uma igreja reformada, às vezes nem é reformada de verdade, certo? Mas você sabe muito bem que o nome reformado virou modinha no Brasil, né? Só que eu não deixo isso acontecer de boa, não. Podem falar que são reformados, mas não vou falar isso em paz, não, porque eu sempre vou denunciar aqui na internet. Disso de passagem. Mas reclamações como, poxa, eu cheguei na igreja, uma igreja fria, e não estão falando, não é daquele clima pentecostal, não, tá? Não é disso, não. É fria no sentido de as pessoas não chegam, entendeu? Termina o culto e as pessoas, tipo, nem se tocaram que há um visitante ali. Há esse tipo de reclamação. E nós temos que lutar contra isso, né? Então, essa foi a primeira parte da aula. A segunda parte foi sobre a questão dos olhares que julgam. Isso é um ponto muito importante, irmãos. Tá? Eu citei o texto de Filipenses 2, verso 3, certo? E eu acabei falando, por exemplo, sobre a religiosidade arrogante. Citando o exemplo da parábola de Cristo, né? O fariseu e o publicano, para exortar os irmãos a tomarem cuidado com a religiosidade arrogante. Facilmente, né, diante do contexto que nós estamos vivendo, eu posso dizer que, diante do contexto brasileiro, onde o índice de analfabetismo é gigantesco, gigantesco, o bom brasileiro, né, o que não estudou em escola
particular cara porque os pais são ricos, a maior parte dos brasileiros, a maior parte então, que estuda escola pública, foi educado pelo método paulo freiriano, né? Ou seja, não foi educado, não aprendeu de verdade, não entendeu o propósito da escola, porque essa metodologia de um comunista aqui no Brasil não tem o objetivo de promover ensino de verdade, né? Mas, infelizmente, de relativizar princípios morais, destruindo as bases familiares para formar as pessoas como soldadinhos do Estado. A realidade é essa, né? Ou seja, o método paulo freiriano, o método socialista de educação no Brasil é um método nazista, essa é a realidade. A escola é uma agência nazista no Brasil, tá? Não tem como negar uma coisa dessa. Isso é óbvio, não é pela maneira como que a educação do Estado é tão forte em termos de obrigatoriedade e fraca em termos de realmente qualidade, tá? Não tem qualidade, tá? Então é uma fábrica de soldados, né, de militantes esquerdistas, infelizmente, tá? Então o que acontece? Por conta disso, nós sabemos que a maior parte das pessoas, inclusive cristãs, elas não têm uma boa leitura. Elas não foram bem alfabetizadas. Elas sabem o suficiente para ler propaganda, né? E comércio, ó, lojinha, não sei Sebastião, né? Panificaria Santo Antônio, Brasil, né? BRSI. Elas sabem ler isso, rótulos, mas não conseguem compreender textos, não conseguem raciocinar bem sobre princípios filosóficos, teológicos. Não, isso é escasso no Brasil, nós sabemos disso. Consequentemente, né, ambientes religiosos no meio evangélico que promovem, por exemplo, a, ou assim, promovem experiencialismo, né? Promovem aquela ideia de que eu tenho que sentir e focar nas questões mais emocionais, né? Acaba, em contrapartida também, afastando as pessoas do bom conhecimento das escrituras, da boa compreensão, da leitura correta da Bíblia. Isso é em termos de maioria, tá? Maioria. E isso, infelizmente, fundamenta muitas denominações que vão surgindo cada vez mais, né? Todas fruto de leituras erradas, leituras de analfabetos, tá? Analfabetos leem a Bíblia, né? Analfabetos funcionais, eu digo, né? Leem a Bíblia, entendem tudo errado, né? E fundamentam e criam denominações baseadas nisso, sem levar em consideração só de era cristã 2000 anos, né? De desenvolvimento teológico. Não leva em consideração nada disso, né? Eles leem ali, não compreendem e acham que é aquilo. Esse tipo de pessoa pode chegar na nossa congregação, de pessoas de outras denominações, pessoas que se desviaram dessas denominações. E, como nós reformados temos graças a Deus, né, um privilégio de termos acesso à boa doutrina e termos uma ênfase no estudo, no conhecimento da pregação expositiva, isso realmente fortalece a cultura dos membros da igreja. Mesmo sendo congregações de pessoas pobres, pessoas mais humildes, porque essa é a nossa realidade, né? Ainda assim, temos uma boa cultura bíblica. Isso pode tornar, né, cada um de nós que pertencemos a igrejas informadas um pouco arrogantes. Porque você vai analisar que pessoas que vêm de fora, o que elas. O que nós sabemos como base, como feijão com arroz, elas nem chegaram perto ainda. E quando nós observamos isso, isso pode nos tentar, não é, a olharmos assim: nossa, como essa pessoa é ignorante. Como é que você não sabe disso? Entende? Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Para quem vem de outras denominações visitar nossa congregação. A pessoa às vezes tem um comportamento diferente do nosso. Por exemplo, em um ambiente reformado, quando uma pessoa vem de uma igreja pentecostal, todo mundo já sabe. A primeira coisa que a pessoa faz, ela parece que não tem noção do culto, né? Da reverência. Não. O culto está rolando e a pessoa chega, fica dando a paz do Senhor para quem está no culto já acontecendo, se ajoelha, né, lá na cadeira e começa a orar, né? Essa não é uma postura comum nossa, reformado, né? Reformados. Mas a pessoa vem de uma igreja de fora, pentecostal, e ela tem essa cultura, ela aprendeu assim, né? Então nós temos que aprender a olhar com misericórdia, não ficarmos zombando disso aí, ou, né, sabe, olhando com desprezo. Porque senão nós seremos religiosos arrogantes, tá? Então é um cuidado com relação a quando pessoas vêm de fora assim, tá? Então um ponto importante também, não pensando em quem vem de outras denominações somente, mas para todos que vêm de fora, nós não somos melhores do que estão de fora, os que são de fora.
Eu martelei isso bastante na aula, tá? Nós não somos melhores. Então, o que temos não é fruto de nossa inteligência, não. Lembra-se do que eu falei da nossa situação cultural, né, que é muito séria, de educação? Então, nós não conhecemos o que conhecemos porque nós fomos tão esforçados, nós lemos séries de teologia sistemática. Não, essa não é a realidade dos membros da igreja. Isso é um dever para pastores, mas para os membros não. Mas os membros recebem um bom conhecimento dos seus pastores fiéis, certo? Então, tudo que nós recebemos, meus irmãos, o conhecimento da verdade, ele não é fruto do meu estudo, simplesmente. O estudo, ele me dá princípios. Ele me mostra princípios. Mas quem me revela a verdade é o Senhor. Então, o que nós temos enquanto congregação, com boa doutrina, né, doutrina fiel, ortodoxa e com a boa prática, tudo isso vem do Senhor, né? Isso é dom de Deus para nós. Então, não temos que nos orgulhar, não. Nós não somos melhores do que quem está lá fora, de jeito nenhum, certo? E aí, eu dei bastante ênfase aos olhares que condenam. Por que eu falei sobre isso? Porque uma das reclamações que existem, muitas vezes exageradas e injustas, eu sei, eu já demonstrei algumas vezes no canal que eu não fico do lado de quem está de fora tacando pedra na igreja. De jeito nenhum. Eu nunca vou ficar contra a igreja, de forma nenhuma. Tá? Essa postura que muitas pessoas têm de facilmente atacar a igreja não é uma postura cristã, não. Tá? Isso é uma postura de inimigos. Inimigos é que atacam a igreja, certo? Mas nós não podemos negar que no contexto da congregação, né, de cada igreja, existem, existe muita imaturidade e também uma tendência a julgar pessoas que são diferentes, né, esteticamente diferentes. Nós nos acostumamos tanto ao nosso convívio, né, onde você tem praticamente um padrão em funcionamento, que quando alguém destoa disso, acaba sendo muito chocante para os nossos olhos. Eu até cheguei a comparar de que como que nós somos muitas vezes hipócritas, né? Porque, por exemplo, não estou condenando quem tem riquezas, tá? Né? Eu sou um cristão e não um socialista maluco, né? Débil, não. Então, eu não tenho que achar ruim e nem ficar com esse negócio de, porque as elites. Não, isso para mim não existe. Mas nós temos que admitir que muitas pessoas que possuem riquezas e que pertencem sim a um tipo de elite econômica ou até política, essas pessoas têm uma cultura própria, têm uma classe própria e muitas vezes olham para pobres com um certo desprezo, com olhares de julgamento, certo? Eu entendo isso. É uma coisa horrível, é errada, é patética, é desprezível, mas isso acontece e eu entendo. Né? Quando eu digo que eu entendo, eu sei que isso acontece. Né? Isso é real e eu não tenho como mudar isso aí. Mas muitas vezes, nós pobres, né? Quando eu falo pobres, nós somos meros assalariados, salário mínimo, né? Nós somos baixo clero. Nós, pobres também, agimos igual. Né? Nós somos como o Chris fala no seriado, né? Todo mundo é o Chris. Né? A minha mãe é pobre e soberba, no caso, né? Pobre e soberba. Nós muitas vezes somos assim. Hum? Por quê? Porque do mesmo jeito que as tais elites olham para nós com um olhar de desprezo, de condenação, nós fazemos a mesma coisa, olhando de maneira condenatória para outros pobres, porque eles são diferentes esteticamente do que nós. Ou não é assim? Então esse é um problema, tá? Eu não estou transformando isso em uma máxima, porque, como eu já disse, eu não fico do lado de quem está lá fora tacando pedra na igreja, de forma nenhuma. Eu sou um cristão, membro do corpo de Cristo, então eu não vou me juntar com os ímpios para poder atacar a igreja. Isso é ridículo. Isso não é uma postura cristã. Mas eu também não posso negar os problemas que nós temos muitas vezes com a imaturidade e com essa tendência a julgar. Isso é um problema sério, tá? Então, muitas vezes, pessoas vêm de fora e elas são totalmente diferentes daquilo que estamos acostumados a ver. Então, para todos os fins, quem já é membro da igreja, quem cresceu no contexto de igreja, tem princípios, uma moral bem estabelecida, são pessoas de família, orientadas há muito tempo. Então, meio que nos acostumamos. Então, temos, por exemplo, princípios de vestimenta. Veja que eu não estou nem falando de usos e costumes, né? Porque isso é uma prática evangelical espúria, sinceramente. Criaram um look santo, né? Isso é ridículo, não precisa disso. O que precisamos é princípios
de modéstia para a nossa vida, né? Então isso nós ensinamos. O ponto é, estamos acostumados com tais princípios de modéstia. Mas de repente chega alguém na igreja para visitar, sabe-se lá o porquê. Ou porque a pessoa passou, ficou curiosa com o nome, ou porque a pessoa está desesperada, não sei. Aí eu até cheguei a usar um exemplo um pouco extremo, né? Alguns exemplos também. Eu falei, imagina, irmãos, nossa comunidade é uma comunidade pequena, tá? De pessoas humildes, certo? Imagina, irmão, se chegar aqui um casal, né? Um casal de roqueiros, bem punks mesmo, todos tatuados, todos, né? O rosto tatuado, com alargador, com piercing, o rapaz com moicano colorido, né? A menina com aquele cabelo cyberpunk, né? Lambido de um lado e raspado do outro, entende? Com roupa preta, com, sei lá, aqueles braceletes cheios de pontinha de ferro. Eu fui bem radical, né? Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, obviamente, né? Muito difícil de acontecer. Ah, mas imagine que chega uma pessoa assim. Geralmente as pessoas vão para esses tipos de movimentos, né? Que se dão o nome de cristãos também, que recebem pessoas assim, né? Eu não concordo com isso. Isso aí pra mim é uma mentalidade de gueto. Mas ao mesmo tempo eu entendo que esse tipo de coisa existe porque nós, enquanto igreja mais tradicional, digamos assim, nós somos muito fechados também para essas coisas, né? Meio que nós enxergamos sempre assim, né? O homem tem que ter o cabelo penteado de lado, geralmente ele usa óculos, uma camisa social, uma calça social, um sapato, né? E a irmã com um vestido bonito, ou então uma calça composta, e mais social também, né? E o que passa disso aí acaba sendo a corda diabólica para nós. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Estamos pensando em pessoas que estão chegando na igreja. Então eu falei, olha, imagine essa imagem aí, né? Aí eu falei, porque eu falo do que eu vejo, do que eu observo, né? Imagina aí, a pessoa chega e os irmãos humildes, simples, e eu até bati no fato de sermos nordestinos, né? Embora eu não tenha sido criado aqui, mas eu moro aqui há muito tempo, né? Há mais de 20 anos, na verdade. Então, eu fui criado em São Paulo, mas né, eu fiquei em São Paulo até 18 anos de idade, né? De 18 anos até aqui 39, né, eu tenho morado no Nordeste, então já não sou mais paulistano. Eu nem sou de verdade, né? Que eu nasci foi na Bahia, né? Mas eu fui criado em São Paulo. Então eu sou essa confusão aí. O ponto é, então, a pessoa não perde a cultura original da pessoa, né? Lá do início, onde a pessoa foi criada. Então eu falei assim, olha, geralmente as pessoas lá fora, né, ou quem quer defender a cultura nordestina vai dizer que o nordestino é muito sincero. Eu falei, não, eu discordo isso completamente. A postura nordestina comum que eu vejo, né, já desde quando eu cheguei aqui, não é sinceridade, é infantilidade. É muito comum. Se você mora no interior, por exemplo, as pessoas elas são tão sem papas na língua e tão infantis, mesmo sendo adultos, né? Que elas apontam. Passa uma pessoa gordinha na rua, a pessoa aponta. Ah, acaba gordo da. Eita, nega gorda. É assim que funciona. Né? E eu falei isso desse jeito por quê? Porque os irmãos sabem. Os irmãos sabem disso aí. Então eu fui bem claro, bem cru nesse sentido na minha linguagem, para eles entenderem mesmo. Eu falei, chega uma pessoa, chega um casal como esse, né? Dois punk rocks aí bem radicais mesmo, né? Bem extravagantes. E aí chegam porque de repente estão passando por alguma dificuldade, querem conhecer a fé cristã e aí a fé, né? E os irmãos olham de alto a baixo, sabe? Sabe? Olhando para a pessoa assim, quase secando com os olhos, como se o indivíduo fosse um ser de outro mundo, de outro universo. Que é isso, hein? Entende a situação? Esse tipo de postura é constrangedora. Um- Uma pessoa que chega na igreja, porque esteticamente é diferente de nós, receber tais olhares, que muitas vezes podem ser olhares imaturos de curiosidade, de espanto ou até de julgamento, isso afasta as pessoas. A impressão é muito ruim que fica na mente dessas pessoas. Aí eu falei, eu não tô nem citando os exemplos piores, né? Por exemplo, piores quando eu falo são mais complexos ainda. Que eu falei, olha, irmãos, nós não temos preparo para muito dessas coisas, não, tá? Deus não mandará pessoas assim sem nos preparar para isso. Se Ele quiser mandar pessoas assim para a igreja, Ele vai nos dar dons para receber essas pessoas, certo? Até agora não aconteceu.
Mas eu só falei, eu só cogitei. Eu usei esses exemplos, o exemplo esteticamente, né? Que são muito fortes, como uma coisa bem extravagante mesmo, mas tem outros exemplos de extravagância também, que podem ser um choque, inclusive moral, para essas pessoas. Que eu falei, imagine que chegue homossexuais na igreja, vão visitar a igreja. Não para fazer barraco, né? Como o pessoal do movimento LGBT, não sei o que a mais aí, político fazem, muitas vezes, né? Querem ficar causando barraco aí, e provocando os cristãos. Eu digo pessoas que são homossexuais e que, diante da situação de suas vidas, nós não sabemos como é, e estão se sentindo confrontadas, estão sentindo um vazio existencial, estão com problemas, e o que elas têm como referência, porque estamos num contexto ocidental, é a igreja. E de repente aparece a nossa igreja. Né? Então, como nós devemos olhar para essas pessoas? Como devemos tratar essas pessoas? Vamos ficar olhando também, secando essas pessoas? Tipo, aí de repente chega um rapaz homossexual que já é um travesti. Né? Ou até, vamos ser um pouco mais complexos, né? Olha o que nós estamos vendo no mundo. O mundo de hoje é complicado, né? Esse negócio de ideologia trans, por exemplo, Entende? Isso pode acontecer. E aí? E aí? Entende? Eu já falei sobre isso com os irmãos porque nós precisamos aprender a receber as pessoas com carinho, com amor, com respeito, com misericórdia. Temos que entender que nós recebemos muito, não eles, então de nós vai ser cobrado. Nós somos cobrados. O princípio que o Senhor Jesus nos ensina é que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós temos certo conhecimento. Sendo assim, temos que estender a mão e ter misericórdia. E saber também que se aquela pessoa. Entende? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Né? Mais uma vez, nós sabemos quem são os eleitos de Deus? Não. Por isso pregamos para todos. E quando as pessoas vão à nossa igreja também, não sabemos se são eleitos de Deus. Não sabemos. A pessoa pode ir lá só porque quer criticar a igreja, vai para lá só para matar a curiosidade e nunca mais volta. Mas pode ir lá uma pessoa dessa que eu falei. Alguém esteticamente bem extravagante, não homossexual, trans, de repente, pode chegar na igreja, não é? E ali ser tocada pelo evangelho, não é? Passar por um confronto interno muito grande pela palavra que é pregada. Entende? Se isso acontece, é uma vida que precisa desesperadamente de Cristo. E nós, enquanto ovelhas de Cristo, nós não podemos de jeito nenhum condenar aquela pessoa com os nossos olhares. Entendeu? Eu sei que é chocante a imagem que nós vemos. Temos que entender também. E aquelas pessoas, elas plantaram coisas ruins, não é? Plantaram problemas que vão colher depois. Nós sabemos disso. Mas ainda assim nós não podemos agir como o mundo age. Pessoas assim, e eu não estou falando somente da questão de homossexualidade, não, estou falando de tudo, de tudo. Qualquer grupo que destoe, não é, daquilo que é mais um padrão social. Qualquer uma dessas pessoas é muito julgada lá fora. É muito julgada lá fora. É muito desprezada lá fora. Aí, no contexto de igreja, vamos fazer a mesma coisa, vamos imitar o mundo nesse sentido, desprezando. Para todos os fins, é uma vida que precisa de Cristo. Então temos que pegar este amor que Cristo nos deu e que nos ordenou em João 13, não é? Imitá-lo no amor dele por nós e aplicarmos isso aos nossos irmãos, temos que aprender a estender este amor também a essas pessoas que estão chegando. Né? Então é um ponto muito importante. Por que eu estou falando sobre isso? Para que a congregação amadureça. Porque esse tipo de coisa pode acontecer. Ou se não, vamos ter que botar uma placa na frente, né? Uma placa na frente, ó. Só admitimos pessoas que atendam a um padrão social. Não admitimos pessoas aqui, né? Não admitimos pessoas LGBTs, não admitimos pessoas punks, nem pessoas nem funkeiros, nem. Eu vou ter que listar um monte fazer uma lista de um monte de pessoas com características e culturas um pouco diferentes, né, que destoam, que são extravagantes, pensando naquilo que é mais um padrão social, para não ter que lidar com isso. É assim que a igreja tem que ser na sociedade, entende? Nós temos que aprender a ter juízo com relação a isso, tá? Temos que ter juízo. Então, devemos amadurecer,
para recebermos essas pessoas e amá-las. Porque vai que é um eleito de Deus ali. Vai que é um eleito. Eu não sei. Eu tenho que pregar para todo mundo. E louvar a Deus se o Senhor tocar o coração daquela pessoa. Porque Ele é que vai promover as mudanças. É o Espírito Santo, pela palavra, que vai promover as mudanças no coração da pessoa, que vai constranger com o amor de Cristo, que vai exortar o coração da pessoa e vai fazer isso por meio da pregação do Evangelho, do ensino da palavra e do amor, né, dentro da igreja, no contexto da igreja. Então, ó, não podemos imitar o mundo com relação a esse tipo de coisa, não. Né? Não podemos imitar o mundo. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar, obviamente, mas não ficarmos com essa mentalidade de, né, condenar tudo aquilo que destoa daquilo que estamos acostumados a ver. Tá? Muito cuidado, meus irmãos. E por fim, eu falei sobre o amor por aqueles que estão iniciando a jornada. Uma vez que essas pessoas venham, né, todo tipo de gente, apareça na igreja para visitar e ouvindo a pregação, se sintam tocadas e até chamadas por Cristo, né? E começam a caminhada cristã, nós temos que amar essas pessoas. Amar no sentido de estarmos as ajudando em sua jornada. Para quem está começando a jornada cristã de verdade, há muitos desafios. Para nós há. Né? Eu continuo sendo desafiado. Todo cristão maduro também é desafiado. Né? Eu digo maduro no sentido de que já há muito tempo caminha conscientemente com Cristo. Então sempre haverá desafios para nós neste mundo. Mas para quem está começando, é pior em muitos aspectos. Porque muita coisa pode acontecer e você não entendeu ainda que Cristo é a sua prioridade. Se todo mundo entendesse isso, não teria trabalho pastoral, né? Sinceramente, eu não teria nem trabalho para fazer. Todo mundo seria perfeitinho e acabou. Mas não é essa a realidade. Então, é, entende? Especialmente para quem está começando, a pessoa não entendeu ainda que isso é prioridade. E facilmente a pessoa negocia, né, Cristo e não vem para a igreja, vai para outras, sei lá, para outros ambientes, para outros eventos. Não entende a prioridade como Cristo. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa de apoio. Né? Precisa de irmãos que cheguem junto, que se ofereçam para ajudar. A pessoa que mora, de repente, sei lá, um pouco distante. Né? Irmãos, né, uma vida chegou aqui na igreja. Né? Está visitando, já é a quarta visita que a pessoa vem. A pessoa faz aqui, a quarta visita. Tipo, vocês não estão se tocando, não. Né? Então, poxa, onde a pessoa mora? Às vezes é muito distante. Irmão, no que podemos ajudar? Não tem situação, não é porque hoje não vai ter como, porque, sei lá, eu, eu, eu não tô afim. Não, não, eu vou buscar você. Né? Como é que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos desistir, não. Bora, rapaz. Entende? Então, tem que haver essa atitude. Nós temos que ajudar. Não somente no sentido de oferecer a mão para realmente, às vezes, puxar a pessoa, mas também em relação ao nosso próprio testemunho. Né? Pessoas jovens chegando na igreja precisam, meus irmãos, precisam de referencial de cristianismo fiel. Né? E esse referencial está nos membros da igreja. Deve estar no membro da igreja. Né? Os adultos têm que ser um testemunho, os jovens têm que ser um testemunho para essa pessoa. Ela precisa de referencial. Para que ela veja que aquilo que é pregado, que ela ouve e que a alegra, é manifestado na vida daquelas pessoas. Tá? Então, foram os assuntos que eu trouxe para a congregação, justamente para entendermos, né? Nossa, isso faz parte da nossa missão evangelizadora no mundo. Né? Tanto de ir e levar e convidar, né, as pessoas, como também quando elas chegarem, né, nos alegrarmos, né, darmos glória a Deus realmente, dizendo: olha, irmãos, tem uma vida, né, tem uma pessoa que está vindo para nossa congregação. Vamos nos interessar por ela. Vamos buscar contato, amizade. Vamos ajudar essa pessoa. Isso precisa fazer parte da nossa congregação. Não é uma coisa fácil, tá? Nunca será, porque nós somos pecadores, mas temos que lutar com relação a isso. Tá? É muito necessário. Eu ainda vou abordar outros assuntos com relação, por exemplo, à vaidade, né? Porque esse é um assunto que tem a sua importância. Eu já até falei que eu não respondo certas coisas aqui na internet. Eu respondo para a congregação que eu sou pastor. Então, muito do que eu disse para a congregação, eu não estou dizendo aqui, né? Aqui é um resumo, certo? A aula foi bem mais extensa, digamos assim. Mas eu penso que é suficiente em relação a princípios, tá? Teremos muitas aulas com vários assuntos, assim, práticos
e que serve para a maturidade da igreja. Espero que o resumo disso, pelo menos, possa também trazer edificação para os irmãos. O que é que vocês acham sobre isso? Tá? Qual a opinião de vocês também? Tá certo? Fico aguardando. Deus abençoe e até o próximo resumo, o próximo vídeo, a próxima live que seja, quando der certo. Tá bom? Valeu, meus irmãos.